Olha, eu tenho uma palavra para dividir com você, e eu gostaria muito que você parasse para dar atenção. Por quê, pastor? Porque nós precisamos dela. A palavra de Deus, Ele é o pão da vida que desceu dos céus. Ele é um pão vivo que desceu dos céus. Quando eles estavam conversando, Jesus conversava com eles, e eles declararam que Moisés havia dado o maná. Aí ele fala que Moisés não deu o maná, ou seja, ele não deu o pão, que o verdadeiro pão quem dá é o Senhor Deus, e Ele era o pão vivo que desceu dos céus. Eu preciso dele, da palavra de Deus, para alimentar a minha alma, para alimentar o meu espírito, para receber a salvação, que só por meio de Jesus eu alcanço. Você compreende, sim ou não? Então preste atenção. Deixa Deus iluminar você com entendimento, para que você possa ser abençoado por Ele. E porque quando a bênção de Deus ela chega para mim, ela não chega só para mim, ela chega para mim e ela chega para aqueles que estão à minha volta. Está entendendo? Uma vez o Senhor Jesus declarou dessa maneira: eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque Ele veio trazer o entendimento para a salvação. Aí depois, um determinado momento, Ele falou: vós sois a luz do mundo. Ou seja, da mesma maneira que nós fomos iluminados por Ele, Jesus, a palavra de Deus, nós temos o dever de iluminar outras pessoas. Nós temos o dever de levar a outras pessoas o entendimento do caminho da salvação, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém? Isso é dever meu, dever seu, nosso dever. Jesus disse, isso está lá em João, Evangelho 6,32. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Por quê? Porque eles estavam sendo levados por Moisés, né? No deserto. E o Senhor Deus, Ele mandava o maná para alimentar o povo no deserto, né? Mas na verdade as pessoas que comeram aquele pão, o maná, elas morreram. Não morreram? Sim ou não? E Ele estava explicando que aqueles que se alimentassem dele não morreriam. Mas Ele não estava falando que eu e você, que nós não vamos morrer fisicamente. Algumas pessoas, elas não vão passar por esse processo da morte física, mas a maioria de nós vai passar por esse processo da morte física. Por quê, pastor? Porque é lei no mundo espiritual, né? Eu tenho procurado ensinar para você que lei no mundo espiritual é lei. Eu crendo ou não crendo vai acontecer. Por quê, pastor? Porque é uma lei. É uma lei. Então é uma lei no mundo espiritual: do pó eu vim, ao pó eu vou tornar. Então, querendo ou não querendo, um momento, uma hora ou outra, você vai. Querendo ou não querendo, uma hora ou outra eu vou. Por quê, pastor? Porque é lei no mundo espiritual. Então ele não estava falando fisicamente, ele estava falando que aquele que comer dele, o pão da vida, o verdadeiro pão, não vai morrer, porque essa pessoa vai ter a vida eterna, que por meio de Cristo nós alcançamos. Amém? Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Segue. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Exatamente. Por quê, pastor? Porque o mundo, quem vive segundo o mundo, quem está no mundo está morto. Por quê, pastor? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou é do maligno. Toda vez que eu falo isso, eu não posso deixar de falar. Ele não está falando geograficamente, porque às vezes tem pessoas que elas acabam levando para o lado natural, né? Eu não vou na praia porque a praia é do diabo. Eu nem sabia que o diabo tinha comprado praia.
Então ele não está falando de uma maneira, natural. Ele está falando de um sistema que foi implantado no mundo, a maneira de viver, que afasta a pessoa de Deus. Primeira carta de João 5,19. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Por quê, pastor? Quem vive segundo o mundo vive porque o mundo está debaixo do poder dele. O mundo está debaixo do poder dele. Então quem vive no mesmo sistema que o mundo vive, essa pessoa está debaixo do poder dele. Mesmo eu me declarando de Jesus, pastor, mesmo eu me declarando de Jesus, eu posso me declarar de Jesus, eu posso entregar dízimo, eu posso entregar oferta, eu posso ser patrocinador, eu posso ser o que for. Se eu ando segundo o mundo, espiritualmente eu estou debaixo da autoridade do maligno. Eu já contei para vocês, com certeza, e às vezes eu me perdoe por ser repetitivo, mas é necessário muitas vezes que se repita, porque às vezes a pessoa não tem um entendimento claro de como o mundo espiritual funciona. Então alguns exemplos eles acabam nos ajudando. Isso aconteceu, foi em 1995, eu me lembro da data. Por quê? Porque foi o ano que a minha filha nasceu. Eu morava nessa cidade chamada Catanduva, no interior de São Paulo, porque existe Catanduvas e existe Catanduva. Então no interior de São Paulo, Catanduva. Eu morava no interior de São Paulo, Catanduva. E eu abri a igreja de Catanduva. Quando eu digo abri a igreja de Catanduva, por quê? Porque eu fui o primeiro pastor lá, né? Nós alugamos o salão e eu fui o primeiro pastor na cidade de Catanduva. A nossa igreja, inclusive, glória a Deus, ela está até hoje ali. Ela está na mesma rua, só mudou o salão para um salão maior. Ela estava na Parque das Américas, número 40, foi quando eu abri. Hoje ela está na Parque das Américas, no número 80, um pouquinho mais à frente, né? Um salão maior, e glória a Deus por isso. Então o que acontece? Eu me lembro que era uma terça-feira, era mais ou menos 1h da tarde. Eu estava na frente da igreja, ela era em frente ao fórum, eu estava ali na frente da igreja, e de repente chega alguém, um rapaz, apavorado: pastor, pastor, pastor. Eu parando o carro e falando: pastor, pastor, pastor. Eu falei: pois não, mano, o que foi? Eu conhecia, ele frequentava a igreja. Ele falou: pastor, eu preciso da ajuda do senhor. Eu falei: o que está vendo? Ele falou: pastor, a minha cunhada, ela manifestou com um espírito lá, e ninguém consegue mandar embora, pastor. Está fazendo uma confusão ali. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vai na frente que eu sigo você. Aí eu estava com o meu carro, ele saiu e eu fui atrás dele. Eu chego lá, a coisa estava feia. Uma senhora grande, tanto que para fazer a oração por ela eu tive que levantar a cabeça. Grande a senhora, e estava manifestada mesmo com um demônio bravo, trazendo uma confusão. E quando aquele espírito me viu, ficou mais bravo ainda, ficou mais nervoso ainda, e falou o seguinte: quem mandou você chamar ele? Ficou bravo, foi com o rapaz: quem mandou você chamar ele? Aí o rapaz, pouco tímido, mas falou: desse jeito, está amarrado em nome de Jesus. Irmão, eu estava presente, o demônio fez assim, ó, parecia até que eu estava vendo uma imagem assim, tremendo, ó, e olhou para ele de cima para baixo, e o demônio falou para ele o seguinte: quando você ora, é a mim que você ora. Quando você pede, é a mim que você pede. Eu sou o teu Deus. Aí eu entrei no meio, afastei, mandei o demônio embora da mulher. Mas por que o demônio falou aquilo para ele, pastor? O demônio é o pai da mentira, não dá para acreditar no que o diabo fala. É verdade. Mas você já leu Romanos 6:16, se eu não me engano? A quem me apresento para servir, eu me torno servo. Romanos 6,16, ó, não saibeis vós, ó, grava isso. Por quê, pastor? Porque não adianta ficar se enganando. A Bíblia diz: tirai do meio de vós todo engano, todo fingimento. Não adianta você ficar se enganando, porque eu venho na igreja, porque eu dou o dízimo, porque eu dou a oferta. Como é que está o meu coração? Eu sou aquela pessoa rancorosa? Eu sou aquela pessoa que tem algo no coração contra alguém? Eu sou uma pessoa mentirosa? Eu sou uma pessoa desonesta? Mas não adianta ter cara de crente, não adianta ter cara de santo. Eu tenho que ser santo.
O meu interior tem que ser santo. Eu tenho que ser uma pessoa transformada. Eu tenho que ser uma pessoa salva em Jesus de Nazaré. Então nós temos que ter entendimento. Você compreende, sim ou não? Ó, não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, em outras palavras, quem eu obedeço, esse é o meu Senhor. Se eu vivo segundo o mundo, se eu vivo segundo as diretrizes do mundo, o mundo está debaixo do poder de quem? A Bíblia diz que está debaixo do poder do maligno. Se eu vivo segundo as diretrizes do mundo, se eu vivo segundo a vontade do mundo, eu estou debaixo do poder de quem? Então não adianta eu ficar me enganando, eu estou debaixo do poder do maligno. Por isso que eles não conseguiam expulsar o demônio. Apesar de eles frequentarem a igreja, eles não conseguiam expulsar o demônio. Por quê, pastor? Porque eles não serviam a Deus, não serviam a palavra. É necessário servir a Deus, é necessário servir a palavra? É. Lembra dos 7 filhos de Seva? Está lá no livro de Atos. Lembra? Eles ouviram falar que um determinado homem, chamado Paulo, expulsava demônios em nome de Jesus. Esse Paulo expulsava demônio em nome de Jesus. E eles decidiram fazer a mesma coisa. Tomaram essa decisão. E eles chegaram e disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. E a Bíblia diz que aquela pessoa possuída por aquele demônio, por aquele ser, se apoderou deles e deu uma surra neles. Deixaram eles nu, colocaram eles para correr nu, ou seja, eles foram humilhados e envergonhados. Mas por quê, pastor? Porque eles não serviam a Deus. Eles eram filhos de um judeu, hein? Quer ver? Vamos lá? Ó, presta atenção nisso aqui, está lá no livro de Atos, capítulo 19, versículo 13. Nós temos que ter entendimento. Por quê, pastor? Porque, irmão, dizer que eu sou de Jesus não é o suficiente para ser de Jesus. O que prova que eu pertenço a Deus, que eu pertenço a Jesus, é a minha maneira de viver. É o meu comportamento, é a minha maneira de viver. Você compreende? Eu vou ler em 2 linguagens para ficar mais fácil para você. Eu vou começar na linguagem de hoje, mas depois eu venho para a linguagem tradicional, tá bom? Ó, alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Segue. Os homens que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Segue. Mas certa vez um espírito mau disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Ou seja, em outras palavras, o demônio estava dizendo, eu não reconheço a autoridade de vocês. Eu conheço sim a pessoa de Jesus, eu conheço sim esse cidadão que se intitula por Paulo, reconheço a autoridade dele, mas eu não reconheço a autoridade de vocês. Segue. Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Olha que coisa séria. Vamos ler na linguagem que você está mais acostumado agora. 19, 13. Presta atenção, ó. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Segue. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal sacerdote. Lembra que eu tenho ensinado a você, judeu é símbolo de quê? De quem pertence a Deus. O pai deles foi reconhecido como alguém que pertencia a Deus, mas é aquilo que a gente tenta explicar, irmão.
Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Eu sou pastor desde 1992, oficialmente, pela igreja. Irmãos, isso não faz dos meus filhos alguém que pertence a Deus. Não, pastor, não. O que faz deles alguém que pertence a Deus? No momento que eles aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Se eles não aceitarem, pastor, apesar de eu ser reconhecido no mundo espiritual como alguém que pertence a Deus, eles não vão herdar o reino dos céus. Para herdar o reino dos céus, eles têm que fazer o que eu fiz. Eu fiz em 1987. Entreguei minha vida para Jesus. E de lá para cá tenho procurado viver de acordo com a palavra de Deus. Entendeu a palavra? Por procurado. Significa o quê, pastor? Que andando desde 87, já saí do caminho, já voltei para o caminho. Não significa que eu me desviei, não. É que cada vez que nós falhamos, nós não estamos fora do caminho. Nós falhamos às vezes por palavras, nós falhamos às vezes por pensamentos, nós falhamos às vezes em julgar uma pessoa, falhamos às vezes em pré-julgar uma pessoa. Está compreendendo? Porque nós ouvimos sobre ela, alguém falou sobre ela, e nós temos um conceito equivocado daquela pessoa. Nós falhamos em tantas situações, mas todavia, quando a palavra chega, o entendimento chega, nós nos inclinamos à palavra, nos inclinamos à orientação e colocamos em prática o que a Bíblia diz. Ou seja, erramos, falhamos, cometemos equívocos. Não tem jeito. Por quê, pastor? Porque somos homens, somos humanos. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não? Mas o importante é que você cometeu uma falha, você cometeu um erro, você não permanece naquela falha, você não permanece naquele erro, você muda o comportamento. Davi cometeu adultério? Sim ou não? Cometeu. Mas ele vivia na prática do adultério? Não. Ou seja, ele cometeu um erro, mas ele se consertou. Ele se consertou. Moisés matou alguém? Matou. Matou. A primeira vez que ele saiu do palácio, ele viu um hebreu sendo castigado por um egípcio. O que ele fez? Matou o egípcio. Mas ele vivia assassinando as pessoas? Não. Ou seja, errar é normal. Normal, pastor, é normal. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós falhamos. O que Deus condena não é o meu erro. O que Deus condena não é minha falha. O que é que Deus condena? É eu permanecer numa vida de erros. Eu permanecer numa vida de falhas. Ou seja, fazer do erro, fazer da falha um modo de viver, um estilo de vida. Não, eu errei. Reconheço o meu erro, reconheço a minha falha e busco o conserto em Jesus Cristo, a palavra de Deus. Está compreendendo, sim ou não? É muito sério, gente, ó. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Segue. Respondendo, porém, o espírito maligno, olha só, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quer dizer, ele não reconheceu a autoridade deles. Por quê? Porque eles não viviam segundo a vontade de Deus. O mundo espiritual, ele não reconhece a minha autoridade se eu não passar a respeitar a palavra de Deus. Inclusive tem um versículo muito conhecido por nós, que a Bíblia diz o quê, pastor? Sujeitar, Atos 4:7, Tiago 4:7, se eu não me engano. Ó, sujeitai-vos, pois, me submeto à palavra, me submeto às instruções de Deus, me submeto à orientação de Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, a minha autoridade no mundo espiritual está vinculada à minha submissão à orientação que vem de Deus. Quanto menos submisso eu for à palavra, menos autoridade eu tenho no mundo espiritual. Quanto mais submisso eu for à palavra, mais autoridade eu tenho no mundo espiritual. Por que o demônio falou: eu sei quem é Jesus? Mas Jesus, ele só fazia a vontade de Deus. Jesus, tudo que ele fazia segundo a orientação de Deus. Então ele era conhecido no mundo espiritual como alguém que se submetia ao Todo-Poderoso, como servo do Todo-Poderoso. Você está compreendendo? Paulo se submetia às doutrinas, às orientações do Senhor Jesus, que é a vontade de Deus, a palavra de Deus. A vontade de Deus é a palavra dele. Ele se submetia. Então ele falou assim: bom, eu conheço a Jesus,
sei quem é Paulo, ou seja, eu sei que eles são servos do Altíssimo, eu sei que eles pertencem ao Altíssimo. Em outras palavras, quando o demônio olhou, ele falou: rapaz, vocês fazem parte do meu grupo de escravos, eu não reconheço a autoridade de vocês. E avançou neles. Ele reconhecia a autoridade de Paulo, ele reconhecia a autoridade de Jesus, mas não reconhecia a autoridade deles. Quando você ora, quando eu oro, quando nós oramos, nós somos reconhecidos como autoridade do mundo espiritual? Ou seja, nós temos uma vida submetida à palavra de Deus, segundo a palavra de Deus? Não que nós repito, não que nós não cometamos falhas. Poxa, quantas vezes eu me pego em falha? Quantas vezes? Mas vou diante de Deus e coloco em prática. Primeira carta de João 9. Lembra que está escrito primeira carta de João 9? Nós conhecemos bastante esse versículo. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, eu errei, eu falhei, pequei, fiz o que não devia, mas eu reconheci o meu erro, eu reconheci a minha falha, e fui lá e confessei a Deus o meu pecado. Ele me perdoa na hora da confissão. Só que Ele não só me perdoa, não, Ele me coloca em uma posição como se eu nunca tivesse falhado. Você está compreendendo? Sim ou não? Irmão, vamos levar Deus a sério. Aí a nossa oração, ela vai ser respeitada no mundo espiritual, vai ser reconhecida no mundo espiritual, porque nós seremos reconhecidos como servos de Deus, como alguém que obedece, como alguém que submete à palavra. E às vezes é difícil. Às vezes é difícil, pastor, é difícil. Eu estava conversando com uma senhora, e ela falou para mim assim: pastor, eu sei que tem que perdoar, só que eu não consigo. Eu falei: mas é preciso. Por quê, pastor? Porque Deus nos manda fazer isso. Eu creio que de muitas coisas que Deus nos manda fazer, eu creio que é uma das mais difíceis. Por quê? Porque a pessoa te ofende, a pessoa te fere, a pessoa te desrespeita, a pessoa te trai, ou seja, a pessoa, ela faz coisas que te machucam. Aí você tem que chegar, né, e não olhar para aquilo. Não olhar para aquilo. É difícil, mas eu não consigo nada sozinho, né, pastor? Não. Pede para Deus ajudar. Fala: Deus, me ajuda. Confessa para Ele. Confessar, pastor, confessar. A minha vontade, Deus, é que aconteça até algo ruim com essa pessoa. Eu vou ser sincero com o senhor, de tão raiva que eu estou, com tanta mágoa que eu estou, com tanto rancor que eu estou, a vontade que eu tenho até de ir lá falar umas boas para essa pessoa, porque o que ela fez não está certo, Deus. Mas a tua palavra diz que eu devo perdoar em oração. Então me ajuda, em nome de Jesus, a perdoar essa pessoa. O apóstolo Paulo, se eu não me engano, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, aquele capítulo todo fala ele fala sobre repreensão, ele fala sobre nós falarmos do amor de Deus para as pessoas, né? Ele fala sobre a pessoa que está sendo salva e a pessoa que está se perdendo, e tem uma parte ali que ele fala de perdão, nesse capítulo, e ele fala que ele perdoa, porque ele sabe muito bem, e conhece muito bem, as intenções de Satanás. Então ele perdoa, para não dar a Satanás uma oportunidade. Por quê, pastor? Porque se você não perdoa, você dá a Satanás uma oportunidade. De quê, pastor? De prejudicar a tua vida, de trazer um problema sério para você. Está onde, pastor? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, ó. Presta atenção nisso, ó. Quando vocês perdoam, eu estava estudando esse capítulo agora há pouco. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, por que se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, pastor? Porque muitas vezes, irmão, eu não tenho que perdoar ninguém de nada, porque aquilo que a pessoa me fez, ou aquilo que a pessoa me falou, foi a pura verdade.
Então ela não me ofendeu, ela não pecou contra mim, então eu não tenho nada para perdoar. Outro dia uma pessoa me procurou e falou: pastor, a pessoa até me procurou com lágrimas, tadinha. Falou: pastor, eu preciso pedir perdão. Eu falei: mas você não precisa pedir perdão, você não pecou contra mim. Ela falou: mas eu estou essa necessidade. Eu falei: tudo bem, mas você não pecou contra mim, ou seja, não tinha nada para perdoar, porque a pessoa não pecou contra mim, ela só falou uma verdade que ela pensava. Então, às vezes, nós não temos nada para perdoar. Por quê, pastor? Porque a pessoa não pecou contra nós. Agora tem aquela pessoa que muitas vezes pecou. E se ela pecou, eu tenho a responsabilidade e o dever de perdoar. Está compreendendo? Por quê, pastor? Porque se eu não perdoo, eu vou dar uma oportunidade a Satanás para destruir a vida daquela pessoa, mas para tocar na minha vida também. Então presta atenção nisso aqui, ó. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença. Lembra? Quando eu perdoar, eu tenho que perdoar de que maneira? Em oração. Eu tenho que perdoar na presença de Cristo. Lembra? Quando estiveres orando, perdoai. Não é isso? Marcos 11, 25. Ó. Quando estiveres orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Se eu não perdoo, eu fico afastado de Deus. E se eu estou afastado de Deus, eu estou dando uma oportunidade para o diabo. Está entendendo, sim ou não? Volta lá, por favor. Ó, quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo. Olha o versículo seguinte: a fim, olha aí, ó, de que Satanás não se aproveite de nós. Por quê, pastor? Porque se eu não perdoar, eu vou dar oportunidade para ele, ele vai se aproveitar de mim. Ele vai se aproveitar daquela oportunidade. E aí a minha vida começa, vamos dizer assim, a entrar em colapso. A minha vida começa a se complicar, eu não consigo entender por quê. Mas o motivo dela estar se complicando é porque eu não perdoei alguém e eu estou dando então a oportunidade para ele agir. E repito, hein? Não foi nem você que fez nada, foi a pessoa que fez contra você. Mas é preciso que você a perdoe, porque senão você vai dar oportunidade ao diabo. E se você não perdoar, você vai estar colocando ela numa prisão. Numa prisão, pastor? Numa prisão. Você lembra naquela parábola de um homem que foi perdoado e ele não perdoou? Lembra daquela parábola? Eu vou colocar para você ver. Lembra daquela parábola? Ele foi perdoado, mas não perdoou? E o que ele fez quando ele não perdoou? Ele colocou o amigo dele na prisão. Quando você não perdoa alguém, você está encerrando, ou seja, você está prendendo, você está colocando a pessoa numa prisão. Então você está dando oportunidade para o diabo para destruir a vida daquela pessoa. Só que você não está dando só oportunidade para o diabo destruir a vida daquela pessoa. Você está dando oportunidade para o diabo destruir a sua vida. Ó. Vou ler novamente 2:11. Ó. Depois nós vamos para Mateus 18, 23. Vou ler novamente o 2:11. Isso, ó. A fim de que Satanás não se aproveite de nós. Ponto e vírgula. Aí ele fala: pois conhecemos bem os planos dele. Qual é o plano dele? Ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então o plano dele é destruir a tua vida, destruir a minha, destruir a vida de todo mundo. Então quando uma pessoa ela faz algo contra mim, o diabo não tem um plano só contra mim. Ele tem um plano contra essa pessoa que fez algo contra mim também. Então cabe a mim não dar oportunidade para o diabo destruir nem a minha vida, nem a dela. Está compreendendo, sim ou não? Agora vamos lá. Em Mateus, né? Ó, 18 e 23. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Coloca na Almeida Revista e Corrigida. Porque o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seu servo. Segue. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Segue. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida lhe fosse paga. Segue.
Então aquele servo prostrou-se, reverenciava-se, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ou seja, ele estava pedindo misericórdia, amém? Segue. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe. Por quê, pastor? Porque se ele não perdoasse a dívida, ele ia estar que jeito? Preso. Então ele soltou, perdoou a dívida. Está compreendendo? No momento que Deus perdoou a mim e a você dos nossos pecados, dos nossos erros, Ele nos soltou. Que coisa linda, né? Ele soltou a mim, Ele soltou a você, Ele nos libertou. Ele nos soltou por meio de Jesus. Porque por meio de Jesus Ele perdoou todo tipo de pecado que cometemos. Toda a dívida que tínhamos com Deus, por meio de Jesus, deixou de existir. Então Ele veio e nos soltou. Amém? Segue. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Você vê que a dívida dele era muito maior. Ele encontrou alguém agora que tinha uma dívida com ele, 100 dinheiros. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Irmão, Deus é generoso conosco, e às vezes nós somos implacáveis com as pessoas. A dívida que nós tínhamos com Deus é muito maior do que a dívida que qualquer pessoa pode ter conosco, por mais que seja terrível o que ela fez a nós. É muito sério, presta atenção nisso, tá? Segue, 29. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Segue. Ele, porém, não quis. Antes, o que ele fez? Foi prendê-lo, foi encerrá-lo até que a dívida, até que pagasse a dívida. Olha que coisa séria. Não, pastor, o que ela fez, ela merece sofrer. Ô, amigo, para com isso. Nós fizemos coisas piores a Deus, nós falhamos contra Ele, nós pecamos contra Ele. De Adão para cá, quanto erro não foi cometido, quanto pecado não foi cometido pela humanidade. Por meio de Cristo, as dívidas foram pagas. Nós éramos escravos do diabo, nós estávamos presos por ele. Por meio de Cristo nós somos livres, nós somos libertos. Você está compreendendo? E da mesma maneira que Deus teve compaixão por mim, compaixão por você, compaixão por nós, nós temos o dever de ter compaixão pelas pessoas que nos ofendem, que nos ferem, que nos machucam, que nos magoam, que nos prejudicam de alguma maneira. Poxa vida, eu como pastor, quantas vezes não fui afrontado, quantas vezes não fui humilhado, quantas vezes não fui desrespeitado. E aí, pastor, deixa para lá. Por quê, pastor? Porque eu sei que isso é uma armadilha do diabo para destruir a vida da pessoa e a minha. E se eu ficar com algo no coração contra aquela pessoa, eu vou estar pondo ela numa prisão, mas ao mesmo tempo vou estar destruindo a minha vida, porque eu estou dando uma oportunidade para o diabo para me destruir. Por quê, pastor? Eu vou estar separado de Deus. Quantas vezes, eu lembro que uma vez eu estava em frente a uma igreja nossa em Ribeirão Preto, tá eu e um pastor conversando. Naquela época eu estava na televisão, então eu estava muito em evidência. Eu estava ali conversando com ele, passa 2 pessoas num carro. O cidadão apontou o dedo para mim e falou: ó o ladrão ali, ó o ladrão ali, ó. E aí, pastor, eu vou fazer o quê? Vou sair correndo atrás dele com uma pedra? Vem cá, deixa eu te mostrar quem é o ladrão, vem cá. Não, deixa ele, ó. Um dia ele vai mudar de opinião, um dia o entendimento dele vai se abrir. Eu chego em frente à minha igreja, tinha um terreno baldio assim, que então saía de frente da avenida, e tinha um local assim que tinha uma parede grande, um muro grande. Aí escreveram na frente do muro: pastor gordo e feio. Falei: aí não, né? Falei: gordo tudo bem, mas feio não, né? Falei: aí forçaram a amizade, né? Quer dizer, por quê, pastor? Pô, eu vou levar com agravo, deixa para lá. A pessoa tem a opinião dela, deixa ela. Tem pessoas que às vezes elas estão falando coisas que elas nem sabem. Aí eu vou ficar magoado com aquela pessoa, vou prender aquela pessoa, porque ela vai ser encerrada numa prisão. Por quê, pastor? Porque ela adquiriu uma dívida comigo. A pessoa, quando ela pecou contra mim, ela ficou na minha mão. Só que se eu não liberar ela, se eu não perdoar ela, eu fico preso aqui, ó. Fico preso aqui na mão de Deus. Olha a coisa séria. Olha o versículo 31, olha só que coisa séria, ó. E vendo, pois, o seu conservo, o que acontecia,
contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Segue. Então o seu senhor, chamando a sua presença, um dia você vai estar na presença dele, eu também, para prestar conta de todos os nossos atos. Chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Segue, 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Irmão, Deus teve misericórdia de mim e de você. Por meio de Cristo estamos salvos, livres, libertos. Nós devemos ter compaixão pelas pessoas. É a ignorância delas às vezes, fala mal, te prejudica, te persegue às vezes no local de trabalho, tenta contra você. Tenha misericórdia. Por quê? Porque um dia Deus teve misericórdia de você. É difícil, pastor. Eu não falei que é fácil. Eu falei que tem que ser feito. Eu falei que tem que ser feito. E não é fácil mesmo, mas só que com a ajuda de Deus nós conseguimos. Com a ajuda de Deus nós conseguimos. Quantas vezes eu não tive que passar horas orando para poder limpar o coração? Quantas vezes? Tive que enfrentar a fúria de alguém contra mim, mesmo eu sendo inocente. Quantas vezes? E aí, pastor? E aí? Que eu tenho que praticar a palavra, é o que Deus quer de mim. Ele espera isso de mim. Ele espera isso de você, Ele espera isso de nós. Ele esperava isso dele, Ele falou: te perdoei, você não deveria ter feito a mesma coisa. Então essa é uma expectativa que Deus tem em mim. Essa é uma expectativa que Deus tem em você. Você está compreendendo, sim ou não? Segue, versículo 34, para a gente encerrar aqui, senão vai ficar muito longo. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Olha que coisa séria. Até que pagasse tudo que devia. Segue, 35. E assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Tem que perdoar, pastor? Tem. Ofendeu? Você sabe que nós estamos passando por um momento um pouco difícil, um pouco doloroso, mais doloroso para um do que para outros, mas é doloroso. Tivemos que, por situações que não cabe ao momento, tivemos que fechar uma das nossas igrejas aqui próxima. Poxa vida, que batalha, que luta para as pessoas que estavam habituadas a estar ali. Que dor, que dificuldade. Agora tem sido dor e dificuldade para mim também. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que acreditam que fui eu e estão me responsabilizando. Uma, inclusive, me ofendeu, mas de uma maneira assim, mais violenta, mas me desrespeitou. E o senhor, pastor? Só baixei a cabeça. Por quê, pastor? Porque quando eu quis falar alguma coisa, o Espírito Santo falou para mim: ao servo do Senhor não convém contender. E eu abaixei a cabeça. E aí, pastor? Engoli seco. E fiquei quieto. E escutei toda humilhação, toda ofensa, todo desrespeito. Fiquei com a cabeça baixa. Não falei nada. Nada, pastor, nada. Estou aqui diante do Senhor Jesus aqui. A única coisa que eu falei, para não dizer que eu não disse nada, eu falei: não foi culpa minha, não é responsabilidade de mim. Eu falei: eu não faço parte da administração, não tenho culpa disso. Pelo contrário, eu lutei para que não acontecesse isso. E a pessoa: nada, é que você é isso, é que você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro, eu não sei o que, não sei o que. Eu abaixei a cabeça, fiquei quieto. E aí, pastor? Aí fui orar. É a única alternativa que eu tenho. Vou fazer o quê? Vou brigar com a mulher? Vou desrespeitar ela? Desculpe a minha expressão, vou descer ao nível dela? Cada um dá o que tem. Se eu tenho Cristo para dar, eu tenho que oferecer Cristo. Cristo, a Bíblia diz que ele sendo ofendido, isso está lá na primeira carta de Pedro, se eu não me engano, ele sendo 4 alguma coisa, ele sendo ofendido, não ofendeu de volta. Não ofendeu de volta. Ele sendo desrespeitado, não desrespeitou de volta. Ou nós colocamos em prática a palavra de Deus ou não. Eu procuro e prefiro colocar em prática a palavra de Deus. E a dor e a tristeza, pastor? A gente derrama aos pés de Jesus. A gente derrama aos pés de Jesus. A gente derrama aos pés de Jesus. Primeira carta de Pedro 2,3, ó. Quando foi insultado, 2,23, quando foi insultado, não respondeu com insulto. Quando sofreu, não ameaçou,
mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Foi o que eu fiz. Tive que orar mais de 1 hora, para falar a verdade para você. Mais de 1 hora orando, clamando, chorei, pedi ao Espírito Santo ajuda, clamei e pedi principalmente misericórdia pela pessoa. Por quê, pastor? Porque eu sei o que é tocar no ungido de Deus. Eu sei o que é tocar no ungido de Deus. Eu sei a consequência que traz uma pessoa tocar no ungido de Deus. E tem pessoas que elas não acreditam que você é um ungido de Deus, porque elas têm um padrão, elas têm uma ideia de como tem que ser uma pessoa de Deus, um formato religioso. Você está compreendendo? Então, quer dizer, a pessoa não entende. Lembra de... Não vou me estender por causa do horário. Ixi, a hora foi já. Lembra-se de Naamã? Ele tinha um padrão de ideia. Quando Eliseu mandou um auxiliar dele, falou, vai lá, fala para ele mergulhar no Jordão. Ele ficou revoltado. Por quê? Porque ele tinha uma ideia de como deveria ser. Ele tinha uma ideia de como deveria ser. Ele falou, eu pensei que ele iria vir aqui, que ele iria invocar o Deus dele, que ele iria colocar a mão sobre o enfermo. Quer dizer, ele tinha um padrão. Está onde, pastor? Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 11. Mas Naamã ficou muito zangado e disse, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Quer dizer, ele tinha um padrão. Tem pessoas que elas têm um padrão. Tem pessoas que elas querem que você seja como elas acham que você tem que ser. Irmão, você não tem que ser como eu acho. Eu não tenho que ser como você acha. Tanto você como eu temos que ser como a palavra diz. Você compreende? Não tenta fazer o seu marido ser como você acha que ele tem que ser. Não tenta fazer a sua mulher ser como você acha que ela tem que ser. O seu filho como você acha que ele tem que ser. O seu pai como você acha como ele tem que ser. O seu pastor como você acha que ele tem que ser. Por quê, pastor? Porque tanto eu como você, nós temos que ser como Deus quer que sejamos. E como Deus quer que eu seja, pastor? Semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo. Como que eu vou ser semelhante a Cristo, pastor? Tendo conhecimento. E quando as circunstâncias chegarem, as situações chegarem, você se comporte conforme a palavra de Deus diz. Você é semelhante a Cristo, meu irmão. Por quê? Porque você fez igual a Ele. Você se comportou como igual a Ele. Então você é semelhante. Você entende, sim ou não? E que Deus seja louvado. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Seja semelhante a Cristo. Se alguém te afrontar, se alguém te ofender, se alguém te respeitar, não pague com a mesma moeda. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Não queira se vingar, não queira prejudicar, não queira ver a pessoa sofrendo. Por quê, pastor? Porque isso não vem de Deus. Tenha misericórdia, porque um dia Deus teve misericórdia de você. Amém? Forte abraço, Deus te abençoe.